Olá, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Hoje a palavra do dia se encontra em Gálatas, capítulo por número 3, a partir do versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Observe que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas e ele deixa claro aqui que a lei ela não provém da fé. E o interessante é que é evidente, ele diz, ninguém será justificado diante de Deus por conta da lei. Mas todos aqueles que fizer estas coisas, por elas viverá. Aqueles que nos dias de hoje vivem querendo obedecer à lei mosaica, entenda que a lei ela não foi abolida. Cristo ele deixou claro que veio para cumprir a lei, veio para completá-la. Mas hoje nós vivenciamos uma nova aliança, nós não estamos debaixo da lei, pois o apóstolo Paulo ele deixou claro que ninguém será justificado diante de Deus por conta da lei. Ninguém será justificado porque o justo viverá pela fé e nós somos justificados por Cristo. Existe uma grande diferença. Nós vivenciamos uma época a qual as pessoas se intitulam ser evangélicos, outros se intitulam ser cristão. E você precisa entender que o significado de evangélico é aquele que se apresenta com os princípios do evangelho. Já diz os princípios evangélicos dos evangelhos. E aquele que vive os evangelhos de Cristo já está em uma nova aliança e não mais debaixo da lei. Observe que quando Cristo ele vai à cruz do Calvário e ele é pendurado no madeiro, ele se fez maldito. Todo homem, malfeitores, ladrões, que faziam coisas terríveis naquela época, eles eram lançados para fora da cidade e eram crucificados fora. E seriam mortos ali no madeiro. É por isso que Cristo vai para lá. Porque ele se fez maldição por mim e por você. Uma vez que alguém está em Cristo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 17, nos deixa claro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Observe que é alguém que é regenerado, é transformado no seu interior e não apenas externo. Tem pessoas que se intitulam evangélicos, mas sequer vive a palavra de Deus. O evangélico é aquele que quer se apresentar externamente como cristão. Muitos acham que por vestir uma roupa diferente, uma roupa evangélica, como muitos até intitulam, dizem ser agora fazer parte do corpo de Cristo. Mas aquele que faz parte verdadeiramente do corpo de Cristo é aquele que vive a palavra de Deus. É por isso que existe uma diferença entre o evangélico e o cristão. Porque o cristão é alguém que é verdadeiramente um seguidor de Cristo. E quem é seguidor de Cristo é alguém que vive a palavra, que estuda, que tem amor e comunhão ao Senhor. É alguém que tem uma intimidade com Cristo. É alguém que é seguidor e você não vai seguir alguém sem conhecê-lo. Então observe que existe uma diferença. Muitos dizem ser evangélico, mas ainda crer nessa maldição da lei. E aquele que hoje nós vivenciamos uma nova aliança, mas o apóstolo Paulo deixou claro, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então observe que aquele que está em Cristo, a maldição é quebrada. Porque ele tem uma aliança com Cristo, ele se fez maldito por nós.
Mas se você se diz ser evangélico e crer nisso aqui, maldição da antiga aliança, você viverá por ela. E aí você precisa tomar cuidado, porque se você crê em maldição, as doenças, as maldições hereditárias de familiares sobrevirá sobre a tua vida. Aquele que não tem a aliança com Cristo, que não é verdadeiramente um cristão, ele está debaixo disso aqui. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que é verdadeiramente um cristão, o seu interior mudou, é novo por completo. E vive agora a palavra do Senhor. Então observe que não é sobre o externo, mas é sobre o interno. É sobre a mudança interior que aconteceu nas nossas vidas. E aí nós vamos entender se esse alguém nasceu de novo da água e do Espírito ou não. Um dos grandes exemplos é Nicodemos. Um homem religioso fariseu da época, era mestre da lei. Mas ele não entendia das coisas espirituais, porque Cristo ainda não tinha enviado o Espírito Santo. Não tinha ido à cruz do Calvário. E ele deixou claro, Nicodemos, não te incomodes, não te importe com isso, mas necessário é tu nascer de novo. E ele vai dizer, mas como eu voltarei para o ventre da minha mãe, sendo já velho? E Jesus diz, sendo tu mestre em Israel, não entende? Porque Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava falando da descida do Espírito Santo, o ajudador que iria vir sobre nós, e nós não iremos mais viver uma natureza adâmica, uma natureza maléfica, uma natureza pecaminosa. Alguém que está em Cristo é nova criatura, porque o Espírito Santo de Deus, ele é regenerado, o nosso espírito, e o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. E muitos dizem ser evangélico. O evangélico é o mesmo que crente. É alguém que crê em Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, Satanás também crê em Deus. Os demônios também creem em Deus. Mas o cristão verdadeiro é o que é seguidor de Cristo e vive a palavra verdadeiramente, que se debruça a palavra, que busca. O evangélico, ele é aquele que vive do que os outros dizem. E é aí que está o problema, porque às vezes alguém vai dizer algo que é verdadeiro, que está na palavra, e alguém vai ensinar algo que não está na palavra, que não está mais na aliança a qual vivenciamos hoje. E aí as pessoas tropeçam. É por isso que em Oséias vai dizer, o meu povo perece por falta de entendimento. Porque é uma exortação aos sacerdotes da época que deveriam ensinar a verdade ao povo e não estavam ensinando. E por isso é levantado ali, é exortado os sacerdotes. Eram os responsáveis para ensinar a palavra. Mas quando Cristo vem, vai à cruz do Calvário, Pedro vai dizer na sua carta, na carta de Pedro ele diz, nós somos o sacerdócio real, nação santa, a geração eleita. Por quê? Porque antes só o sacerdote tinha acesso ao Pai. Depois que Cristo vai à cruz do Calvário, o véu é rasgado de alto a baixo, dizendo, ei, você agora tem livre acesso ao Pai. Eu e você temos livre acesso de orar e obter a resposta da parte do Senhor. Então busca verdadeiramente essa palavra, medita nesses textos, Gálatas capítulo 3, observe do versículo 10 a seguir e entenda que o justo viverá da fé. Isso aqui não é liberdade para você vivenciar uma vida de pecado, não. Quem entendeu da graça que Cristo derramou sobre as nossas vidas, vai vivenciar uma vida de obediência. Quando nós não vivenciamos mais a lei mosaica, mas nós vivenciamos a lei de Cristo Jesus. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Seja um cristão, seja um seguidor de Cristo. Não fique com o que os outros dizem. Fique com o que está escrito na palavra do Senhor. Observe se verdadeiramente está escrito. Os crentes de Bereia, eles são elogiados, porque enquanto Paulo pregava a palavra, eles olhavam se verdadeiramente o que Paulo estava falando estava escrito. Esse é um dos grandes problemas. As pessoas querem ficar com o que os outros disseram e não com o que está escrito. E por isso muitos estão aí tropeçando. Mas viva a palavra do Senhor. Viva a fé. O justo viverá da fé. Romanos vai dizer na carta aos Romanos que tudo que não provém de fé é maligno, não provém do Senhor.
O justo viverá da fé. Então guarda essa palavra no teu coração e permanece firme, confiando no Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Fica na paz no nome de Jesus.